Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. No programa de hoje vamos falar sobre cinema, mais especificamente sobre o primeiro festival de cinema que está acontecendo em Blumenau. E como é o primeiro evento, é também a oportunidade para destacar a memória e a história da sétima arte na cidade. O festival começou neste último domingo, dia 22 de abril, e vai até sexta-feira no auditório Willy Sievert, no Teatro Carlos Gomes, com mostras, mesas redondas e debates. São 177 obras inscritas, que foram selecionadas, estão sendo exibidas, as selecionadas, durante a semana. Para você que ficou interessado sobre o assunto, é importante também destacar alguns pontos. Primeiro, demorou para Blumenau começar a valorizar uma arte tão esquecida e restrita apenas às salas de cinemas de shoppings. E depois é preciso lembrar que aqui já se fez filmes e tem cinéfilos empenhados em manter acesa a chama do cinema. É o caso do senhor Herbert Rollitz, um dos homenageados neste festival, juntamente com o jornalista Fernando Arteche. Mas para falar sobre a sétima arte em Blumenau e também sobre o festival, os nossos convidados são o professor de comunicação aqui da FURB, Rafael José Bona, e o nosso cinéfilo, homenageado, Herbert Rollitz. Inicialmente, professor Bona, como nasce esse festival em Blumenau e como as expectativas que a gente tem aí daqui para frente? Boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. Eu que agradeço o convite. Então, assim, na verdade, esse festival ele vem coroar uma das maiores cinematografias regionais que o estado já teve, assim. Então, é um trabalho que foi pensado em anos. Na verdade, quem organizou o festival, quem está organizando o festival, é o Paulo Castellan, que está ali na organização e tal, e mais alguns órgãos ligados à cultura. E eu achei muito bacana essa parte de quererem homenagear de uma vez por todas o cinema de Blumenau, e que esse primeiro seja apenas o primeiro de muitos que vão vir pela frente, sabe? Então, nós já tivemos uma grande história no passado. É uma pena que com o passar dos anos, não é só uma realidade aqui, mas uma realidade no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que o cinema começou a perder uma força depois da chegada da televisão, isso totalmente normal. E as pessoas também, o cinema regional deixou de ser realizado. Então, assim, a gente já teve muito filme gravado aqui, tanto que o primeiro filme, isso segundo os historiadores, o primeiro filme rodado aqui no estado foi em Itajaí e Brusque, mas a primeira exibição aconteceu em Blumenau, bem antes que Florianópolis. Então, tem algumas coisas que a gente acaba deixando de lado, que seria importante a gente estar tocando nesse assunto novamente. Eu acho que o festival ele vem para coroar justamente isso. E as pessoas aqui em Blumenau sempre gostaram de cinema, né? Pelo que diz os historiadores, sim. Assim, eu estou morando na cidade eu sou de Santa Catarina também, estou morando na cidade faz uns 10 anos. E pelo que eu vi, assim, eu vejo que quando você conversa com pessoas mais de outras épocas, como o próprio Scono Rollitz, a gente vê assim que quando eles conversam com a gente, assim, você vê eu não sei, uma magia que eu não consigo entender, eu tento entender, assim, mas a gente vê o seu Rollitz, por exemplo, falando de cinema, parece que o olho dele brilha, assim. E uma vez ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, eu sempre falo isso para os meus alunos. Ele falou o seguinte, que uma coisa que vocês jovens não conhecem é o cheiro da película. E realmente eu gostaria de saber o que é esse cheiro de película quando a gente entra numa sala de cinema e sente aquele cheiro. Isso, o Sr. Rollitz, quando ele falou para mim, isso marcou bastante, assim. Ele deve ter conversado isso comigo faz uns 5 anos, mais ou menos. Mais ou menos, provavelmente. Sr. Rollitz, boa noite, obrigado por senhor também vir aqui ao programa, né? Prazer. O Bona fala isso, né? Sim. E aí eu fiz a pergunta para ele, mas a pergunta, obviamente, cabe muito mais ao senhor, né? Blumenau, a população, né? Sempre gostou de cinema? Sempre. O senhor está envolvido aí com a questão do cinema já? Sim, não tinha outro lugar para ir, tinha o cinema. Era o cinema que eles iam. Era diversão para eles e todo mundo gostava de ir ao cinema. O senhor está envolvido com o cinema já há bastante tempo, né? O senhor começa... Uns 44 anos. 44 anos. Isso eu trabalho no cinema. Mas eu gostava de cinema já quando eu tinha uns 7 anos, no tempo da Shirley Temple, do Gordo Magro. Isso, a minha mãe me levava ao cinema e eu ia com ela, então me lembrava, aquilo me deu na minha cabeça e ficou. Gostei de cinema e ninguém tira mais. O senhor começou a se envolver com o cinema
inicialmente como um espectador, obviamente. Sim. E depois começou a desempenhar funções, né? Sim. É que eu, casualmente, um dia eu estive no cinema e estava passando um filme, O Vento Levou. Aí o gerente do cinema me viu lá e precisava ficar na portaria. Aí eu fiquei na portaria. Eram 3 horas e 45 minutos de projeção. O Vento Levou. E ele olhou para mim e disse, você acha que gosta de cinema, não gosta? Eu gosto. Então, fica aqui para mim. Aí eu fiquei 7 dias fazendo serviço de porteiro. Aí quando acabou, ele disse, olha, realmente você é um rapaz que sabe cuidar das coisas. Só que agora nós não podemos te admitir, porque nós estamos em negócio, mas a casa está aberta para você qualquer dia que você quiser. Aí eu comecei a gostar de cinema realmente cinema, e fiquei até o ano 93. Isso era no cinema? Bush. Isso. Sim. Porque na época tinha quantos cinemas em Blumenau? Bom, o Bush foi o primeiro cinema. Tinha, assim, dava uma sessão aqui onde é a Celeste hoje. Que era na Rua das Palmeiras? É, ali tem uma sala que eles passaram 1 ou 2 fitas, mas isso é, assim, praticamente uma vez por mês, até que surgiu o Cine Bush. O Cine Bush já estava construído o prédio. O prédio era ocupado com um salão de baile, salão de coisa. E aí o seu Bush achou que a gente podia ter cinema. Aí ele começou a fazer exibições 1 vez por mês e até conseguir alugar o cinema para fazer um cinema. Esses são os telespectadores, né, Bona? Na história diz que foi em 1907, mas o seu Bush, que estava vivo, e já faleceu uns anos mesmo atrás, ele me disse, não, em 1904. Eu tanto assim que em 1954 nós inauguramos e festejamos o 50º do Cinema Bush. Ah, muito bem. Tem inclusive o nome dos filmes, eu tenho ainda. E foi uma coisa muito bonita. Ô Bona, né, você falou que, bom, agora a gente vê, né, o seu Rollins falando que, né, que o pessoal acompanhava o cinema e que ele era um apreciador, né, dessa sétima arte, mas nós também aqui em Blumenau começou-se a fazer filme, né, a se produzir filme. É assim, é uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro, o que é filme, o que é vídeo, né? Eu sempre trato o filme como o que é gravado em película, com filme, sim, sim. Né? Então, assim, de vídeo, a gente tem muita produção. O próprio Andreas Peters, que é nosso professor aqui também, uma pessoa que eu admiro bastante, ele faz muito vídeo, assim, mas faz muito tempo que eu não conheço alguém que faça película, que grave, que filme, na verdade, em película. Então, assim, até tocando nesse assunto que o seu Rollins estava falando, em relação à história, assim, a própria história, ela gera controvérsias, porque você pega, por exemplo, os livros da professora Edith Corman, falecida Edith Corman, que era uma professora aqui da universidade, você vê que algumas datas elas não batem. Até antes da gente entrar no ar, eu estava conversando com o Sr. Rollins aqui, e eu vi que algumas datas elas não batem. Mas assim, não batem porque justamente essa questão da história oral, aí tem essa história escrita, isso, querendo ou não, gera uma certa confusão, mas os fatos não deixaram de acontecer. Talvez a gente só não saiba exatamente o momento. Mas já vou voltar à pergunta inicial. Então, assim, a nossa primeira exibição que a gente tem conhecimento foi nesse teatro que o Sr. Rollins comentou, que era o Teatro Frosin, né? Lá na primeira década do século XX. Então, as primeiras exibições de película foram lá. A gente teve cineastas aqui como o próprio José Giulianelli, tivemos o Alfredo Baumgarten, se eu me corrija se eu estiver errado. Tivemos o seu Willy Sievert também, que fez muito cinema. Sim. Mas todos eles eram cinema amador. Todos eles eram tal do cinema de cavação, que a gente chamava antigamente, que era aquele cinema encomendado. Eu tenho batizado do meu filho para fazer final de semana, eu te contrato para você vir fazer uma gravação. Então, assim, parte da obra que o seu Willy Sievert, por exemplo, deixou para nós tudo filmes que tratam do cotidiano da família dele, assim, e claro, obviamente, muita coisa da cidade também. Mas de filmes de película, agora respondendo a tua pergunta, que eu tenho conhecimento, nós tivemos 3 aqui na cidade, que foi, o senhor me corrija também se eu estiver errado, o primeiro deles foi em 1967, chamado Férias no Sul, foi uma produção de São Paulo que veio para cá.
conta a história de um cara que veio passar as férias em Blumenau. O outro se chama Aleluia Gretchen, que é do Silvio Bach, que é um diretor blumenauense. E ele rodou todo o filme, né, lá nas Itopavas, que conta de uma família nazista, né, que tinha um hotel, era dona de um hotel. E o último filme que eu tenho conhecimento foi Os Trapalhões do Reino da Fantasia, de 1985. Então, Os Trapalhões tem uma tomada assim, de mais ou menos uns 4 minutos, que eles passam pela Rua 15 de Novembro, passam lá pela prainha. Algumas cenas são... Na frente da prefeitura também tem uma tomada, tem a Xuxa, o Dedé Santana e tal. Eles passam ali na frente da prefeitura, é uma cena de mais ou menos uns 4 minutos. É o único conhecimento que eu tenho. O restante, assim, é muito de videomaker, digamos. São fazedores de vídeo, tudo rodado com câmera digital ou câmera de vídeo. Então, o próprio curso de publicidade e propaganda aqui da FURB faz muito disso, assim, da gente fazer muito curta-metragem, mas todos rodados em vídeo e não em película. Isso tem uma diferença enorme, total, né? Total. A própria exibição é diferente, o formato é diferente. Só que, claro, com essa própria chegada da TV digital, muita coisa vai mudar daqui a alguns anos. Então, a gente não vai mais falar linguagem de cinema ou linguagem de vídeo, vai ser apenas linguagem audiovisual. Então, existe agora, na verdade, uma convergência de mídias nessa era da televisão digital, né, no caso. Então, nós estamos aqui falando sobre o Festival de Cinema e, obviamente, estamos falando de cinema, né? Estamos falando e o fazer cinema em Blumenau. E os nossos convidados aqui vão continuar no segundo bloco tratando deste assunto. A gente já volta. No programa de hoje, o assunto é o Festival de Cinema que ocorre durante a semana aqui em Blumenau. Para falar desses assuntos, os nossos convidados são o professor de comunicação aqui da FURB, Rafael Bona, e também o cinéfalo Herbert Hollis. Ele também vem aqui para falar de cinema, mas acima de tudo ele é um dos homenageados do festival. Como o senhor se sente sendo homenageado do primeiro festival de cinema em Blumenau, seu Hollis? Com grande alegria essa homenagem. Só que eu fiquei assim meio sem saber o que fazer, porque eu acho que não mereço tanto assim. Eu faço as coisas, mas por amor à arte. Tanto merece que o senhor é homenageado. Não, isso pode ser. Agora, são 70 anos de vida que sempre dediquei ao cinema. O senhor organiza sessões de cinema, né? O senhor trata do cinema arte, né? Sim, só cinema de arte. Quais são os dias que o senhor passa filmes? Às segundas-feiras, às 7 às 19h30. Onde, senhor? Aqui na Fundação Cultural. Fundação Cultural. E aí o senhor monta temáticas? Geralmente eu faço isso. Eu escolho um mês para passar tais fitas, tais gêneros. Eu vou passar agora 4 filmes franceses. E vou passar um mês de filme de balé. Tem inclusive um filme que posso falar, que é muito bom, é Sapatinho Vermelho. É muito. Esse vai passar quando, senhor Hollis? Em junho. Junho? Ou maio, não sei ainda bem. Depende da solução do pessoal me dizer. Mas as fitas estão lá, é só largar. Muito bem. Bona, o senhor Hollis é um dos homenageados do primeiro festival. Você acredita que dá para firmar um festival de cinema em Blumenau? Eu acredito que sim. Assim, eu acho que força de vontade não falta. Só começar pelo próprio Paulo Castellan, que teve essa ideia de montar o festival. Então, assim, o que a gente estava conversando antes no intervalo, assim, sobre essa questão de se produzir cinema aqui. Então, assim, o Festival de Gramado, por exemplo, que é um dos mais famosos do Brasil, um festival de cinema mais famoso do Brasil, lá eles só aceitam filmes que sejam produzidos em película, rodados em película. Este Festival de Blumenau, ele aceita tudo. Ele aceita rodado em vídeo, rodado em película, não tem esse problema. Então, a gente consegue ver alunos, acadêmicos, podendo participar com seus vídeos produzidos na faculdade também. Tanto que essa mostra universitária, o nome dela é Fernando Arteche. Fernando Arteche, para quem não conheceu, uma pessoa sensacional, um jornalista falecido. Trabalhou aqui na FURB. Trabalhou aqui na FURB, eu trabalhei com ele aqui na FURB TV, também na minha época de estudante. E ele está sendo homenageado porque era uma das pessoas também assim mais importantes que a gente tinha na área da comunicação. E acho que foi uma homenagem sincera, justa para o Fernando. Assim. Então,
todos os filmes que passarem durante a Mostra Fernando Arteste são filmes produzidos por acadêmicos, por universitários. Então eu acredito que esse festival ele vai vingar sim nos próximos anos, porque cada vez mais ele vai ficando mais conhecido e as pessoas vão ficar com vontade de inscrever os seus vídeos. Foram 177 inscritos. 177 inscritos, não me falha a cabeça, não me falha a memória. Foram 13 selecionados na amostra universitária e esses 13 eles vão ser julgados por um júri universitário, compostos por acadêmicos do IBS e acadêmicos da FURB, que a gente priorizou por universidades que tenham cursos de comunicação aqui em Blumenau. Né? E esses trabalhos que se inscreveram, Bona, eles vêm da onde? Na verdade é do Brasil inteiro. Até quando eu conversei com o Paulo sobre isso, o Paulo me falou assim que ele até ficou surpreso pela quantidade de trabalhos. Então, são trabalhos do Brasil inteiro. A gente vê muita coisa local também, mas tem muita coisa de fora. São Paulo, Rio, é de vários estados brasileiros. E os assuntos que são debatidos nas mesas redondas, eles giram em torno de uma temática, várias temáticas, estão priorizando algum estilo de cinema? Na verdade, assim, ó, essa semana toda que acontece o festival, a gente vai ter vários temas que vão ser discutidos durante a exibição, logo após a exibição dos filmes. Então, nós vamos ter discussão com diretores de filme que estão na mostra não competitiva. A gente vai ter sobre a história do cinema aqui no Vale do Itajaí, também vai ser debatido. Vamos falar sobre cinema de animação, cinema de ficção. Na verdade, a semana inteira vai ter debates sobre diversos assuntos na área, assim. Talvez porque também é o primeiro festival, então tudo é experimentação, tudo é a primeira vez. Então a gente vai ver o que deu certo esse ano para que ano que vem a gente aplique só o que realmente deu certo para o segundo festival ficar perfeito. Redondo, né? Redondo, é. Porque aí, assim, a gente fala de cinema e imediatamente vem à cabeça minha e talvez do telespectador a Vera Fischer como né, uma blumenauense, representante e tal, né? Mas nós temos vários outros nomes. A gente tem a própria Paula Brown, que é um nome forte, né? Era da companhia de teatro aqui, que ela fez o Cheiro do Ralo com o Heitor Dalia em 2006. A gente tem uma outra atriz também chamada Rita Kleus, que ela começou como figurante, ela morou alguns anos na Alemanha, nasceu aqui, morou alguns anos na Alemanha. Ela começou como figurante, depois acabou fazendo alguns filmes dos anos 70. A gente tem a Tiana Perkle também, que era uma blumenauense, essa totalmente voltada para filmes da porno chanchada. E até engraçado, o Sr. Roletes deu uma risadinha em relação ao porno chanchada. O pessoal fala muito mal desses filmes, eu não vejo nada demais, assim, porque existe sim uma erotização deles, porque assim, a Vera Fischer também fez muito desses filmes, mas eu não vejo assim uma coisa totalmente explícita, a gente não vê uma pornografia explícita, assim, na verdade, o próprio sexo faz parte da cultura do brasileiro, do mundo inteiro. Depende de como é contado também, exatamente, né? Então assim, eu assisti alguns filmes da Vera Fischer e não é aquilo que as pessoas falam que a mulher tirou a roupa para subir na vida, não tem nada a ver, ela era uma baita atriz, ela foi uma grande atriz do cinema, né? Adorei ela. Agora, eu falo isso até porque eu sei que o Sr. Herbert Hollertz, ele tem uma paixão secreta pela Vera Fischer, mas... Tem uma paixão secreta, né, Sr. Herbert? Tenho paixão pelo cinema. E a minha maior paixão é o cinema. E fez muita coisa na minha existência. Me fez viver momentos alegres, muito bom. Gosto de cinema por causa disso. Mas é inegável, a Vera Fischer é uma ótima atriz, né? E ela não tem filmes assim, muito de pornografia. Como o pessoal fala, assim, não é isso tudo. Assim. É que a imaginação das pessoas, às vezes, quando não está acostumada a ver as coisas, não ficam falando. Essa é uma bela imaginação, porque a Vera Fischer é uma mulher bonita, com um corpo escultural, e, né? Eu tenho, inclusive, um livro dela. Ela lançou mais 2 agora, parece. Só tem um primeiro que ela lançou, isso eu tenho. A mais gozada é que eu gosto dela, eu acho muito, é que eu me dei muito com os pais dela. Eu era vendedor de tecidos na época, então eu ia lá e nós conversávamos de vez em quando, com o pai dela, com a mãe dela. E na verdade, acho que ela aqui em Blumenau, ela representa assim, o sonho de toda menina que quer ser atriz, que quer atuar, assim, eu acho que ela não deixa de ser... É um referencial, né? É um referencial, assim. Só que, bom, vai ter que dar. Não, é que a gente sabe que ela teve toda uma época
meio conturbada, com drogas, com o marido, e saía na mídia o tempo inteiro, faltava para gravar as novelas. Mas eu acho que isso não desmerece, ou não tira o brilho da Vera Fischer, né? Não deixa de ser quem ela é. A Vera Fischer é a Vera Fischer, né? Não tira esse brilho dela. É muito legal. É que quando ela fez os filmes aí, depois o pessoal começaram a falar mal dela. Exatamente. Isso. Relacionado a essa questão da pornochanchada. Isso não me esqueça. Eu acho que não é necessário falar isso. Total. Mas assim, geralmente tem muita gente invejada nesse meio também. Então é normal que isso aconteça, né, seu Rolitz? No menor não tem gente que faz uma coisa dessa. Isso. Seu Rolitz, tem algum tipo de filme ou tem alguma nacionalidade que se faz filme que o senhor gosta muito? O filme francês, o filme alemão? Olha, tudo que eu gosto, eu trago, são filmes tanto franceses, italianos. Eu quero conhecer todos eles. A minha coleção, quando tem uma coisa que eu não tenho, um filme que não tenho, é de um francês, eu tento comprar. Mas qual desses cinemas o senhor gosta mais? Não tem. Todos eles são bons. Eu gosto muito dos filmes suecos. Bergman. São muito bons. Mas, para mim, todos são bons. Todos os atores, todos os filmes. É questão de a gente conhecer o cinema. Eu me dediquei ao cinema, conhecer como ele funciona. E aí, então, eu escolho. E a sua coleção lá, o senhor tem quantos filmes? Na minha casa tem uns 300. 300? Mas em VHS já foi tudo embora. Esse eu tinha bastante. Esse filme ficou. Bona, voltando, né, falando aqui do Festival de Cinema, né, desse otimismo, né, que de repente vinga o festival em Blumenau, e até porque a gente sabe que tem público para isso. Você lembra aqui que Blumenau não só é a cidade em que as pessoas assistem filme, mas também produz, né? Em Santa Catarina, onde mais está rolando aí o festival? Assim, recentemente a gente teve o Festival de Cinema de Balneário Camboriú, que abriu no ano passado. Tem algumas mostras paralelas que acontecem em universidades, o próprio Florianópolis tem bastante. Mas, assim, um festival forte de cinema, eu ainda não sei te responder. Eu não sei te responder. A gente tem, assim, pequenos projetos que estão acontecendo, como esse nosso aqui. Mas, assim, é um festival que marque Santa Catarina. Eu não conheço. Tá. E, bom, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso programa. Eu gostaria, Bona, que você fizesse um rápido olhar aí do cinema brasileiro. Estamos no caminho certo? Estamos, assim, tem muita gente ainda que tem muito preconceito do cinema nacional. Que bom que esse olhar do cinema nacional mudou bastante de uns anos para cá. E eu acredito sim, eu acredito que nós já temos um grande cinema. Eu acho que muita gente ainda, eu sempre falo isso para os alunos, que eu dou aula de propaganda, então a gente acaba entrando nesse assunto. A gente ainda muito depende de uma porcaria de um prêmio chamado Oscar. Então, todas as vezes que a gente concorreu, a gente perdeu. Todas as vezes que a gente concorreu, a gente nunca levou. Então, eu acho assim, talvez um dia uma porcaria dessa estatueta venha para o Brasil, aí sim, o brasileiro começa a sentir orgulho pelo cinema nacional. Eu acho que ali é o ponto, assim. Eu posso falar isso pelo conhecimento que eu tenho de história dos últimos 20 anos do cinema brasileiro. O quanto que essas indicações para o Oscar representaram em toda a cultura audiovisual. Então, eu acredito que talvez um dia, se uma porcaria dessa dourada vier para cá, o brasileiro vai começar a dar mais valor ao cinema nacional. Seu Rolitz, eu quero agradecer a sua presença também, né? E a gente fica honrado pela sua homenagem. Bom, eu gostaria de dizer assim, o primeiro festival de cinema em Blumenau vem em boa hora. É uma dívida que temos com o passado. Valorizar a história do cinema e o pioneirismo de Blumenau nesta área. Reconhecer o trabalho dos precursores, Giulianelli e Alfredo Baumgartner. Muito bem. Obrigado pela presença, né, dos nossos convidados. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui do professor Rafael José Bona e do nosso cinéfilo Herbert Rolitz. Eles falaram sobre o Festival de Cinema que ocorre em Blumenau. E também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também, às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. Tchau.